paz do Senhor, meus queridos irmãos, chegamos na lição de número 13, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a maior festa que a humanidade tem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso, não é? E então, o tema dessa lição de número 13 é glorificados em Cristo, graças a Deus. E o nosso texto áureo, Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que texto áureo extraordinário! Nossa verdade prática, a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Vamos pensar um pouquinho então sobre o nosso texto áureo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Bom, primeira coisa que nós temos que analisar em Filipenses, versículos 1 a 21, no capítulo 3, e também seguindo o capítulo 4, versículo 1 a 9, é a exortação a guardar-se dos obreiros maus e de cultivar todos os frutos do Espírito. Esse é o contexto geral. Mas especificamente essa declaração, mas a nossa cidade está nos céus, isso mostra a esperança do cristão. Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, faz a seguinte declaração: se esperarmos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós cristãos temos que ter uma esperança celestial, porque a nossa cidade está nos céus, graças a Deus. Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu já obtive material de grupos religiosos, espúrios, eu chamaria de pseudos cristãos, até igrejas, né? De gente que não acredita que vai para o céu, irmão. É lamentável, né? É inacreditável, mas a gente consegue explicar esse fenômeno. Em primeiro lugar, uma pessoa que não quer morar no céu, mas quer ficar na terra mesmo, é uma pessoa carnal. Porque ele ama a terra. Por que ele ama a terra? Porque a matéria-prima do que ele é feito é do pó da terra. É por isso que a gente gosta da terra. Mas esse é o homem carnal. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e 33. O texto é um pouco extenso, mas é importante para esclarecer. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não hão de herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Glória a Deus! Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2 e depois versículo 8. Preste atenção. Sabemos que se a nossa casa
terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Glória a Deus. Filipenses 1:23. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, ou incomparavelmente melhor. Então o apóstolo Paulo declara explicitamente que os amantes das coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. Vamos ver? Filipenses 3,19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrestres. Mas nós, crentes em Jesus, eu e você, cristãos, pensamos nas coisas celestiais. Glórias a Deus. Na verdade, o cristão é cidadão de duas pátrias, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, 25 a 28, o apóstolo Paulo invocou a dupla cidadania e beneficiou-se da sua dupla cidadania. Como cidadão romano, Paulo apelou a César. Os crentes são também possuidores de dupla cidadania. O nosso caso, a terrena, no caso do Brasil, que nós somos aqui, né? E a celestial, conforme o nosso textual. Filipenses 3, a nossa cidade está nos céus. Glória a Deus. A palavra cidade ou pátria aqui vem do grego politeuma. Significa comunidade, estado, até mesmo cidadania, né? E nós temos que entender que os habitantes de Filipos, que era uma grande colônia de Roma, eram cidadãos da longínqua Roma. Eles se sentiam cidadão de Roma. A cidade imperial, sede do grandioso Império Romano. Embora morassem em Filipos, eram cidadãos de outra pátria, cidadãos romanos. Assim também nós, crentes em Jesus Cristo, embora estejamos morando aqui na terra, nesse mundo, nós somos cidadãos celestiais. Estamos caminhando para nossa terra celestial. Céus. Céus no plural. Porque estão em pauta as moradas celestiais, as mansões celestiais, as regiões celestiais. As habitações celestiais possuem as seguintes características: local de habitação de Deus Pai e do Senhor Jesus, conforme Efésios 1:20, local de morada dos remidos, conforme Efésios 2:6, local da habitação dos seres angelicais, conforme Efésios 3:10, lugares celestiais, o apóstolo Paulo faz menção do terceiro céu, 2 Coríntios 12:2, mansões celestiais, o Senhor Jesus fala das mansões celestiais em João 14:2, que coisa, né? Maravilhosa. E o versículo fala, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos, né? De onde também aguardamos o Salvador. Então o apóstolo Paulo está falando o quê? Está falando da volta. Aguardamos o Salvador, da parousia, né? Esperamos. Em 1 João 3 diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele está essa esperança, assim como ele é puro, né? E a palavra aguardemos significa esperar ansiosamente, com o coração ardente, anelantemente. Essa é a ideia. Agora veja que interessante, aqui no capítulo 3, versículo 21, que é o versículo posterior ao nosso texto áureo de Filipenses, ele falou, qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Ele falou, assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17b. Mas olha que interessante aqui, um texto longo, mas que é importante você ler.
Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10 e versículos 13 a 16, que fala que a trajetória do povo do antigo concerto, do povo de Israel, eram figuras, eram sombras para nós do novo concerto. Então diz assim a palavra do Senhor em Hebreus: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Graças a Deus. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1a diz: portanto, a promessa de habitar na terra prometida era a sombra da verdadeira habitação que Deus prometeu aos fiéis no céu. Então vamos ver o que diz Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Portanto, podemos seguramente confiar nas palavras consoladoras e cheias de esperança da Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 diz: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Colossenses 1,5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Hebreus 3,1: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 10,34: porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. João capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus. Mateus 8,11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Romanos 14,17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. João 17,24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E em Apocalipse, capítulo 7, versículos 5 a 15, declara que havia uma multidão de pessoas, sabe aonde? No céu, que estavam diante do trono e do Cordeiro. Diz ainda o apóstolo João: por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Versículo 15. Eu pergunto, onde está o templo de Deus?
no céu, conforme Apocalipse 11, 19. E ainda em Apocalipse 11, 19 lemos. E ainda em Apocalipse 19, 1 lemos. E depois dessas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Que coisa linda! Então, irmãos, a esperança celestial é uma esperança que eu e você podemos ter porque é bíblica, né? Jesus deixou claro para nós essa esperança, graças a Deus. A nossa lição, então, tem como objetivo geral mostrar que a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Há uma interação com o professor, falando então sobre a volta do Senhor Jesus, né, que virá buscar o seu povo, e depois nós temos ainda ele vai falar um pouquinho sobre o Natal, porque amanhã é Natal, né? Dia 24, domingo, é o dia da nossa lição bíblica. Na segunda-feira, dia 25, o Ocidente comemora o dia do Natal. Nós, irmãos, não estamos comemorando a data em si, porque tem gente que vai falando, sabia que dia 25 não é o dia do Natal, fica criando polêmica, irmão. Pensa que descobriu a América, né? Na verdade, irmão, para nós, todo dia é dia de Natal, né? Todo dia é dia que Jesus nasce no coração. Tinha que escolher um dia específico. Então foi escolhido o dia 25. Podia ser outro, não teria problema nenhum, sem problema. O importante não é a data em si, o importante é o acontecimento. O verbo se fez carne. E os anjos comemoraram. Como tem gente que fala, não tem que comemorar o Natal? Como que não tem se os anjos comemoraram? Os anjos cantaram no céu. Quem tem a oportunidade de me acompanhar quando eu faço as visitas em Israel, que eu levo os grupos, a gente vai lá no campo dos pastores. Lá os anjos apareceram, glória a Deus nas alturas. Então houve festa. Então você pode sim se alegrar, lembrando que é uma data ímpar, né, que vai marcar o calendário de toda a humanidade. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então que você tenha um Natal abençoadíssimo. Introdução. Vai falar da glorificação dos santos, o evento futuro, o final da obra salvadora de Cristo, né? Nesse evento, os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. Ponto central. O evento futuro e final da obra salvadora de Cristo será a glorificação, então, dos salvos em Jesus Cristo. Primeiro tópico da lição, a gloriosa esperança da ressurreição dos santos. A ressurreição dos santos, nós cremos na ressurreição dos santos, quando a volta de Jesus, quando Jesus vier, primeiro os mortos ressuscitarão. Que mortos? Os que morreram em Cristo, os que morreram na fé em Jesus Cristo, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eles primeiro serão ressuscitados, depois nós seremos arrebatados. É isso que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E 2, o destino eterno dos salvos. Os que foram alcançados pela obra salvífica de Cristo, então, entrarão no seu reino celestial, onde haverá o eterno tempo de alegria, de gozo, de bem-estar diante do Senhor. Sua presença encherá, então, a terra da sua majestosa glória, conforme João escreveu em Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, apenas para nós lembrarmos os eventos, o Senhor Jesus virá, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados e iremos para bodas do Cordeiro. Passa os 7 tempos na terra, onde virá a grande tribulação, haverá a conversão do povo de Israel, e após essa conversão, Jesus volta com os santos, conosco, com a igreja glorificada, e estabelece o reino de 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo 20. E aí começa então o milênio. E depois de 1000 anos, Satanás é solto, então aí nós temos a batalha final, e aí a terra é destruída, aparece a nova terra,
uma nova ordem, todos são julgados, um para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, um resumo escatológico da palavra do Senhor. Nós temos aqui um subsídio teológico, teologia sistemática, do pastor Starling Horton, mas eu aconselho você a não deixar de dar uma olhada lá na nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé tem todos esses eventos com os versículos, tudo de forma organizada, e está disponível para você. Se porventura você ainda não adquiriu o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, eu te aconselho a rapidinho ir lá adquirir o livro. Tópico 2. A plena salvação nos céus. Primeiro, a ausência de pecados e dores, né? Naturalmente, a salvação plena foi garantida pela obra de Jesus. No lugar celestial não experimentaremos mais nem dor, nem lágrima, nem choro, nem luto, nem enfermidade, nem nada disso. O céu experimentaremos apenas a eterna glória, né? Paz, esperança, alegria, amor. E 2, plenitude nos céus. Nesta vida viveremos a alegria, né? De estarmos na presença do nosso Deus. Aqui na terra a gente vive em tensão, né, irmãos? Aqui a gente sai de uma luta, aparece outra, né? Sai de uma montanha e entra num vale. É assim mesmo. No mundo tereis aflições, né? Mas tem bom ânimo, né? O que Jesus falou. Mas a vida plena mesmo nós teremos nos céus. É lá que nós veremos a verdadeira alegria da salvação. É a dimensão celestial. Síntese do tópico 2. Nossa salvação foi garantida pela obra de Jesus no Calvário, graças a Deus, e confirmada pelo Espírito Santo. Há outro subsídio teológico sobre essa temática, né? As Escrituras e as considerações finais. A salvação em Cristo é o evento passado, presente e futuro, né? Porque é uma história linear, né? Tem começo, meio e fim. É uma obra completa, perfeita e universal, por isso o autor bíblico a denomina de tão grande salvação em Hebreus 2:3. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis, inexplicáveis, por melhor que se tente explicar. São aspectos que transcendem a compreensão humana e que serão revelados em sua totalidade somente no reino vindouro do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu quero convidar você para acessar o nosso site. É www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. E você pode também compartilhar dessa videoaula para outras pessoas, né? Pode ser que não está havendo mais aula de capacitação, porque são períodos festivos, né? Já estamos chegando no recesso do final do ano, mas você pode compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para os seus alunos, para os demais professores. Mais uma vez, desejo para você um santo Natal, um Natal de bênção, de saúde, de vitória, que você possa estar junto com a sua família, dando graças a Deus. Lembra, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Vamos agradecer a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, por tão grande salvação, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, o Emanuel, e que Ele continue abençoando você, sua vida, sua família. Fique na paz e um Feliz Natal para você e para sua casa. Amém.